Exato, porque realmente isso tem que levar em conta que a inflação no Brasil vai correr o poder de compra do cara que quer viver sempre com o máximo que ele consegue gerar de renda. Então, acho que isso é de extrema importância e todo mundo tem que saber. E eu acho. Esse é um erro que muita gente comete quando pensa em renda fixa como fonte de geração de renda, que eu particularmente não concordo com a renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa ela distribui toda a correção. Sim. E aí, como é que você vai ter correção da inflação? Se você pega toda a correção e usa. Uhum. As empresas, os dividendos, até os fundos imobiliários de gestão ativa, eles têm um poder de crescimento, principalmente as empresas, independente de você usar 100% do dividendo. Não é recomendado, mas com ações, se você usar 100% do dividendo, a própria empresa ela tem essa capacidade de reter parte dos lucros, investir para crescer, te distribuir só um pedacinho, e fica mais fácil. Agora, quando você está pensando em renda fixa, você está usando toda a correção da inflação, todo o juro, tudo que você tem ali. Se você usar, no final da, 10 anos, uma debênture, um título que pague juros, o Tesouro Direto, que pague juros semestrais, você usou todo o dinheiro. No final das contas, depois de 10 anos, você vai receber o dinheiro que você colocou. E aí, o poder de compra dele é absurdamente menor. A inflação corroeu ele. Você pega, por exemplo, o Banco do Brasil, que até subiu o payout agora para 45%. Então, ele está distribuindo 45% dos seus lucros e ainda tem 55% para estar no caixa da empresa e continuar crescendo. Então, realmente, as empresas têm essa capacidade. E eu vejo que, por exemplo, um fundo imobiliário de papel também o cara tem que tomar muito cuidado por conta disso. Ele está recebendo a inflação também no dividendo. Exatamente. Fundos imobiliários de papel, eles são excelentes, mas para eles você tem que reinvestir no mínimo 50% do dividendo recebido, porque ele faz exatamente isso. Eu chamo de renda fixa imobiliária. Ele está te distribuindo a correção monetária, o juro. Se você usar todo o juro, chega lá na frente, ele, em teoria, não deveria ter nenhum valor além daquilo que você botou de início. Por isso que a gente fala assim, para fundo imobiliário de papel e para FOF também, não faz sentido você pagar um valor que seja maior do que o valor patrimonial ou muito maior do que o valor patrimonial. Por quê? Porque ele não tem como valer aquilo ali. Então o PVP tem que ser até 1. Exato. Abaixo de 1 você está pagando com algum desconto ou não, né? Mas é mais fácil essa métrica. Mas acima de 1 você já está pagando ágio, já está ficando caro. Não tem muita coisa que justifique. Mas o gestor pode fazer troca das CRIs, ganhar no ágio. Não é uma coisa tão simples que vai gerar um crescimento patrimonial do fundo tão relevante, tão significativo para que justifique você pagar muito acima de um preço ao valor patrimonial acima de 1. 1,10, a gente já viu a 1,30, 1,50 o pessoal comprando. Exato, você pega a 1,30, você tá pagando 130 numa nota de 100, por exemplo. De 100, você está pagando 30% de ágio, 30% de custo a mais de uma coisa que não vale, que não faz sentido. Com certeza. Para fundo imobiliário é um exemplo muito claro disso. E o que você vê dos FIAGROS, que acaba sendo um ativo mais recente na bolsa, muita gente comenta, muita gente vai atrás por conta do dividendo ser mais alto? Não é que eu não gosto de FIAGRO, eu não invisto em FIAGRO. Por quê? Quando é que os FIAGROs surgiram? Quando a taxa de juros estava alta. E aí, o que as gestoras conseguem lançar de FIAGRO? Quase todos, não 100%, mas quase todos eles são são FIAGROs de títulos de dívida, só que do agro. Então, eles são iguais aos fundos imobiliários de papel. Eles são fundos de papel. E o fundo de papel, você vai pensar o quê? Diversificação pulverização, diversificação da carteira para que você tenha uma maior segurança, né? Porque se algum der default, der calote, tem muitos, aquilo ali vai ficar diluído. Isso você consegue em fundos mais antigos e fundos que já são grandes. Os FIAGROs começaram, como todo fundo começa, com carteiras muito menores. Com uma concentração maior, né? Você tem um risco muito maior para não receber um valor muito maior de prêmio do que os fundos de papel. Muitas vezes com PVP acima de 1. Então, qual o sentido de você investir tendo um risco e ainda tem a concentração do setor, bem concentrado, isso aumenta o risco, então o setor agro. Mas o agro é que impulsiona o PIB, mas você não está investindo numa empresa de agro. Você está emprestando dinheiro para alguém que está, de fato, investindo no agro. É diferente, você não é o investidor do agro, você é o financiador, você é como se fosse o banco.
Se der calote, você perde seu dinheiro. É diferente você comprar um Agro 3, uma outra empresa lá que investe no agro, que participa do agro. Que é realmente você está participando do negócio e não emprestando dinheiro. Exatamente. Né? Não tá emprestando. Quando você está emprestando dinheiro, o que você quer é receber o seu dinheiro. Então, se der calote, o que você quer é não ter calote ou que seja o mínimo possível. E se tiver um calote, que seja, sei lá, 1% da carteira do fundo. E tudo bem. Então, para mim, não faz muito sentido você investir em Fiagro se você tem fundo de papel com uma oportunidade melhor. Enquanto você tiver oportunidades melhores em fundos de papel, fundos imobiliários de papel, para mim, eles são mais interessantes que os Fiagro. Não é que Fiagro seja ruim, é uma questão de comparação. Quando você vai analisar todos os ativos disponíveis, você vai fazer escolhas. E aí, eu prefiro escolhas mais interessantes, carteiras mais equilibradas, mais pulverizadas. Que tem um histórico maior também, que eu acho que é importante. Que já, de repente, já passaram por crise, o gestor já passou por crise, como é que ele se saiu ali. Por mais que você tenha grandes gestores, como a Quineia, também no setor de agro, você tem fundos da Quineia, que também são excelentes, e de papel, KNCR, KNSC, eu gosto do KNHI também, que é um high yield, mas é Quineia, então é um high yield meio Nutella, porque é da Quineia, então é bem mais seguro. Eu tenho esses fundos, eu prefiro aqueles mais seguros, mais interessantes do que pensar em Fiagro. Por enquanto, não me enche os olhos, não me faz, caramba. Tem Fiagro que você vai ver a carteira dele, tem 15%, 20% em um CRA só, então acaba sendo muito eu lembro que o pessoal concentrado. me perguntava muito de um Fiagro, de uma casa de análise gestora lá, aí você olhava, tinham 3 ativos. E aí, 2 eram CRI e 1 era terra, e esses 2 CRIs eram dessa mesma terra. Eu falei, cara, existe uma concentração tão grande que eu não quero nem continuar olhando o restante. Para mim não faz sentido. Não estou dizendo que é ruim. Agora, para mim não faz sentido. Eu acho que é um risco muito elevado. Não estou nem falando que o gestor é bom ou ruim, nem nada disso, mas é uma concentração que para mim não justifica o risco. Teria que pagar um valor absurdo, tipo 2%, 3% ao mês, para eu começar a olhar. Mas aí não consegue, não é um ativo que não tem como, não tem matemática que justifique pagar tanto. Então, para mim não... Você acha que o mercado se emocionou um pouco, tanto que tinham vários Fiagros com um PVP acima de 1 já, porque a galera tava comprando. O mercado não se emocionou. O que acontece? O mercado ele se emociona quando a taxa de juros está baixa. Alguma coisa foi lançada. Corretoras, assessores, todo mundo precisa ganhar dinheiro e ganhar as suas comissões. Então vai oferecer para os clientes e todo mundo vai ver essa oferta massiva dos ativos. Por quê? Porque o mercado precisa se alimentar, né? E nós somos esse alimento para o mercado. Então a gente precisa aprender a se defender do mercado. Todo mundo vai falar, não, mas que Fiagro, que não sei o que você tá... O agro do Brasil sustentou o PIB, só cresceu por causa do agro. Toda essa narrativa para você acreditar que Fiagro é a melhor coisa do mundo. Não estou dizendo que é ruim, mas... cria-se um storytelling, cria-se uma narrativa para que você fale, caramba, isso aí é a melhor coisa do mundo. Vou investir nisso aí. Não é a melhor coisa. Você tem, só que se a corretora, o assessor, o gestor, ele vai falar, não, tem esse fundo de papel aqui que está mais descontado, está mais interessante, mas eu não vou ganhar nada de comissão. Ou ele vai falar, não, tem esse IPO, essa emissão desse fundo aqui, caramba, é super bacana, vai pagar bem, e ali ele está ganhando comissão. É óbvio que ele vai falar de onde ele está ganhando comissão. O conflito de interesse ele é constante e permanente no mercado financeiro. E é por isso que se falou tanto e por isso que todo mundo enxerga tanta coisa no fundo imobiliário. Normal. No fundo, no Fiagro. Sim.